Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da história do Jenkins, que todo DevOps conhece, como que eu me caí nesse mundo aí de integração contínua, e vou comentar um pouquinho da história do livro. O Jenkins, ele começou, na verdade ele tinha até outro nome, mas começou com o Kosuke, que ele nasceu no Japão, mas ele já trabalhava com Java e lá na antiga Sun Microsystems, né? E ele trabalhava com Java e ele tinha um problema, né? Então, como todo grande revolução tecnológica, né, sempre começa com um problema, né? E no caso dele, ele tinha um problema que ele quebrava o build da aplicação toda hora, né? Toda hora ele quebrava o build. E aí o pessoal do time dele não ficava muito feliz com isso, né? Então o que ele fez? Ele criou uma ferramenta para testar o build para ele, né? Para montar o build, para pegar aquela coisa que ele fazia manualmente e fazer de maneira automática, né? Então ele criou, na época chamava Hudson, né? Ele criou essa ferramenta, aí depois ele começou a mostrar para alguns colegas e ela acabou virando aí um grande sucesso para você conseguir automatizar vários tipos de operações, né? E depois, mais tarde, a Sun Microsystems, né, ela foi vendida para a Oracle, né? E aí começou a ter um problema com o nome, né? Por causa do registro do nome Hudson. E então a comunidade open source ela acabou decidindo criar um branch separado e aí eles deram o nome de Jenkins, né? Então o que vocês conhecem hoje, né? Então já é muito diferente do antigo projeto lá do Hudson. E hoje ele já tem mais de 1000 plugins, né? Você consegue integrar com praticamente qualquer coisa, automatizar praticamente qualquer tipo de tarefa, né? Então hoje o Jenkins ele virou uma ferramenta muito poderosa mesmo, né? Bom, e a história do livro? Bom, a história do livro, eu preciso explicar para vocês como que eu comecei a mexer com o Jenkins, né? Então, o Jenkins, quem me apresentou, na verdade, ele foi um colega, que o Bruno Kinoshita, que é um colega meu até hoje, inclusive ele que fez as artes aí do canal, né? E depois eu vou deixar o Twitter lá dele para vocês seguirem ele, desenha muito bem. E ele estava muito envolvido nos meetups, né? E justamente nos meetups com Jenkins, né? Então ele já contribuía para o projeto, ele fazia várias coisas. Ele contribuía também lá para os projetos da parte também. Então ele já estava bem integrado aí no mundo open source, né? E aí ele me mostrou a parte do Jenkins, e aí tiveram alguns meetups e ele me chamou, eu acabei participando. E foi bem interessante esses meetups que o próprio Kosuke, né, ele que criou o Jenkins, ele veio para o Brasil, então ele incentivou ali a gente a desenvolver, né? Então aí eu ajudei na parte da tradução do Jenkins, né? Então foi bem interessante, né? Inclusive também daí eu acabei até criando um desses plugins, né? Então existe um client que roda scripts em Oracle, né? Chamado SQL Plus, e aí eu criei uma integração do Jenkins, né? Para você conseguir rodar scripts para banco de dados Oracle, né? E assim, eu criei já tem um tempo já, e até hoje esse script, esse plugin é muito usado e o pessoal me pede para mudar algumas coisas às vezes. Então, até hoje ele é bastante usado. Tá? E, bom, e aí como é que começou essa história? Aí eu
eu escrevi esse livro, aí eu propus, né? Então, na verdade, no vídeo anterior que eu comentei, né, do livro do MongoDB, eu comecei a mexer com Jenkins antes, né, do MongoDB. E eu cheguei a propor para a galera da Casa do Código, né? Só que naquela ocasião, como eu comentei com vocês, eles fazem uma análise de mercado, né? E estava saindo um livro lá de DevOps, né? E então aí acho que não ia ser interessante ter, acho que também não faz sentido, né? Sair 2 livros com o mesmo assunto, né? Então já ia sair um livro de DevOps, aí não acharam interessante ter um livro de Jenkins. Só que aí mais tarde, né, depois que saiu o livro do MongoDB, né, aí eu fui revisitar esse assunto, aí a gente percebeu, né, que na verdade o livro de DevOps ele saiu, só que o Jenkins foi um capítulo só, né, então foi bem resumido, então acho que o Jenkins ele era um cara que merecia ser explorado e valeria a pena ter um livro só dele. Aí eu tive essa chance e aí o que eu fiz? Eu tentei escrever um livro de uma maneira da história, colocando do ponto de vista assim, de um desenvolvedor que tem um monte de coisa que ele faz manualmente, né? E ele tenta automatizar essas coisas. Então, algumas coisas que ele fazia na mão ali, aí ele começa a usar o Jenkins para automatizar. Então, build, rodar uma bateria de testes, rodar uma análise de código, né? Então, assim, esse é um livro de Jenkins, mas ele é bem, assim, focado pro desenvolvedor, né? Então, acho que quem comprar esse livro, talvez pensando mais na parte de DevOps, aí talvez não se decepcione um pouco, né? Porque eu uso muito essa visão do Dev, tá? E assim como os outros livros também, ele tem lá no GitHub, eu vou deixar o link aí na descrição, com os projetos open source que eu usei lá nos exemplos do livro, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí, gente, desse vídeo. Então assinem aí o canal, valeu aí, até a próxima.